Ao fazer a programação da manutenção, uma das coisas mais importantes é alocar uma data e um técnico para executar uma atividade. É isso que a gente chama aí de apropriação de mão de obra, ou famosa utilização do nosso HH. Mas será que a gente consegue fazer isso por técnico, por tipo de manutenção, por tipo de ordem de serviço? Como que funciona? Até o final do vídeo de hoje eu vou explicar para vocês de uma forma bem simples e prática como que você consegue achar a apropriação dos seus técnicos para nunca mais errar uma programação da manutenção. O nosso indicador de apropriação de mão de obra, ou o nosso indicador aí de utilização da nossa mão de obra, ele é muito importante para que a gente possa fazer então uma gestão de pessoas, realmente, né? Entender como que nós estamos alocando serviço para nossa mão de obra. Então ele vai ser dado pela seguinte equação. A apropriação é um indicador que mostra a distribuição da utilização da mão de obra, sendo a apropriação planejada, a apropriação realizada e a apropriação efetiva. São os três tipos básicos que a gente utiliza. A apropriação planejada. Eu pego o total de horas que eu tenho planejadas para uma manutenção sobre o total de horas que eu tenho disponível por mão de obra. Então, exemplo aqui, ó, eu tenho a OS número 1 precisa de 2 horas, a OS número 2 de 3 horas e a OS número 3 de 1 hora. Logo, eu tenho 6 horas para poder realizar essas 3 ordens de manutenção. E o tempo total disponível do meu técnico em um dia é de 8 horas. Logo, a apropriação planejada vai ser 6 horas, que é o tempo total que ele tem de serviço no dia, dividido por 8 horas, que é o tempo disponível que ele tem para executar essas atividades. Logo, a apropriação planejada para ele foi de 0,75 ou de 75%. Então, por exemplo, eu que sou PCM, ao programar uma mão de obra para que ele possa executar uma atividade de manutenção, eu coloquei para ele 3 ordens para serem executadas com um tempo total de 6 horas, e eu sei que isso vai ocupar 75% do tempo do meu técnico. E os outros 25%, eu posso deixar isso como uma gordura, uma margem, para que o meu técnico possa talvez atender algum chamado emergencial ou alguma corretiva não planejada. Outro tipo de apropriação é a apropriação realizada. Então vai ser o total de horas que foram realizadas em manutenções, total pelo total de horas planejadas, tá? Então o realizado é em relação ao que foi planejado, o total de horas que foram realizadas em relação ao planejado. Então eu tenho que a OS número 1 durou 2 horas, a OS 2 3 horas e a OS 3 1 hora. Então eu tenho 6 horas. O que foi efetivamente realizado, tá? Em relação ao planejado. O meu técnico, ele executou a OS 1 em 1 hora, onde o planejado era 2 horas. Ele executou a OS 2 em 2 horas, enquanto que o planejado foi 3 horas. E ele executou a ordem 3 em 2 horas, sendo que o planejado foi em 1 hora. A soma do tempo realizado foi 5 horas, enquanto que o planejado foi 6 horas. Então agora nós podemos entender a apropriação de mão de obra realizada. Eu tinha apropriado 75% do tempo do meu técnico, mas ele acabou realizando daquilo que eu planejei 83%. Então daqueles 75 ele realizou 83, porque ele fez 1 hora a menos do tempo que eu tinha planejado. E isso é interessante para saber o quanto eu estou planejando corretamente, o quanto eu estou programando corretamente da apropriação ou da utilização da minha mão de obra do meu técnico. E aí nós vamos chegar na última etapa então, que é a parte efetiva. A minha apropriação efetiva vai ser o total de horas executadas em manutenção pelo total de horas disponíveis. O que são as horas executadas? São tanto aquelas que foram planejadas, quanto aquelas que foram não planejadas. E as horas disponíveis, no caso, são as horas totais que o técnico tem no dia. Exemplo, o que foi realizado? OS número 1 de 1 hora, a OS 2 em 2 horas, a OS 3 em 3 horas, e também notem uma ordem emergencial de número 4, que durou 3 horas para ser realizado. Então aí eu tive 3 ordens programadas e uma ordem não programada. Isso dá uma soma de 8 horas. Pela nossa equação da apropriação efetiva, eu vou ter então que é o total de horas executadas. Ele executou efetivamente 8 horas no dia, sendo que foram 5 horas planejadas e 3 horas não planejadas. A mão de obra, a apropriação efetiva então,
foi de 8 horas dividido por 8, porque 8 que é o total de horas disponíveis que a gente viu que é a jornada desse técnico 8 horas por dia. Ou seja, a apropriação de mão de obra dele ficou em 100%. Esse técnico trabalhou 100% do seu tempo durante o dia. Ele passou o tempo inteiro dele, de um dia de trabalho, realmente com a mão na ferramenta, executando ordens de manutenção. E aí nós chegamos ao nosso indicador. Olha que interessante essa forma de representar o indicador. Aqui eu tenho a apropriação de HH por tipo de manutenção e para cada técnico, tá? Aqui eu tenho a minha porcentagem e aqui embaixo eu tenho o técnico. Então olha que legal, o técnico João executou 10% de atividades emergenciais, 20% de atividade programada, 10% do seu tempo em inspeção, 60% do tempo dele em manutenção preventiva e não executou nenhuma preditiva. Já o Augusto trabalhou 5% atendendo emergência, 25% em manutenção programada, 30% em inspeção, 20% em preventiva e 20% em preditiva. O Roberto, 2% em emergência, 30% programado, 20% em inspeção, 15% em preventiva e 33% em preditiva. Esse exemplo está aqui por um objetivo específico. Qual deles mais apresentou trabalho em manutenção emergencial? Foi o João. 10% do seu tempo foi dedicado à manutenção emergencial. E qual deles trabalhou menos a manutenção preditiva? A parte, de manutenção detectiva por meio de manutenção preditiva. Foi o João também. Ele executou 0 horas preditivas. O que isso pode nos mostrar? Que o fato de quem tem menos, está atendendo menos chamado emergencial, é também aquele que está executando maior quantidade de manutenção preditiva, está cuidando melhor da predição do seu equipamento. Então olha só que interessante, nós podemos fazer uma análise da apropriação de mão de obra e extrapolar isso para o tipo de manutenção que está sendo executado. E nós vamos ver também aqui quem que está executando talvez mais. Então, o João, ele executou 10% de inspeção, mas talvez no planejado ele tinha 50% do tempo dele era inspeção, só que ele perdeu esse tempo trabalhando aqui a parte emergencial e a parte programada. O curso de PCM já tem mais de 10 mil alunos, 98% aí de satisfação. Ele começa lá com a parte de planejamento da manutenção e você ganha o certificado de planejador, depois programação, você ganha o certificado de programador e depois ali na parte de controle que você ganha o certificado de analista e também a planilha do PCM, Tem ali a parte de mentoria, SAP, treinamento e manutenção produtiva, orientação profissional, manutenção autônoma, que também é um outro workshop que está lá dentro, gestão de falhas também está lá dentro, pacote de planilhas lá com FIMEA, ordem de serviço, mapa de 52 semanas, solicitação de serviço, abertura de serviço e várias empresas parceiras que a gente tem aí ao longo desses anos, tá? Esse aqui é o curso de RCM, de Engenharia da Confiabilidade. Aqui você vai ter habilidades aí para fazer toda a parte de análise de falha. O módulo 1 é sobre a manutenção centrada na confiabilidade, métricas e indicadores do RCM, aprofundando o que a gente viu aqui, análise de falha. Depois, como que a gente estabelece a criticidade dos equipamentos, manutenção planejada pelo RCM e lá no final o certificado de encerramento. Aí você tem videoaulas, livros, várias planilhas aí com planilhas de criticidade e tal. São 5 certificados nesse curso e também tem o certificado final. Curso de gestão de custos da manutenção, Então você vai entrar lá dentro e fazer orçamento, histórico base zero, vai ver o custo do ciclo de vida, as nossas empresas parceiras. Esse curso aqui ele é destinado especialmente para gestores de manutenção, para quem quer gerenciar um setor de manutenção. O nosso certificado final começa ali pelo histórico da manutenção, depois passa por cronograma, orçamento, CAPEX, OPEX, retrofitting, os principais KPIs, que é o que a gente estava conversando hoje, e como se tornar um gestor de manutenção. Além de ter orientação profissional, você ainda ganha um workshop de priorização de atividades, tem livros, tem planilhas, tem as videoaulas, e tudo isso aí também
com 20% de desconto. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não se esquece de curtir e compartilhar esse vídeo e, claro, se inscrever aqui no nosso canal. Toda semana nós temos vídeos como esse aqui que falam mais sobre o universo de gestão da manutenção, gestão de ativos e do mundo operacional e industrial. Muito obrigado e até o próximo vídeo.